bem com vocês? E aí, quem hoje já parou, acordou, né? E agradeceu a Deus por mais um dia, né? Porque todos os dias da nossa vida a gente tem que acordar e agradecer a Deus. Não é só pedir, agradecer por ter acordado com vida, pela saúde, né? Então, todos os dias a gente tem que ter essa missão, né? Então, nesse momento, nós vamos colocar a mão em forma de oração e vamos pedir, né? Eu vou aqui falar, vocês vão ouvir aí, vão se concentrar, entendeu? Então, Senhor Deus, ilumine nossos caminhos, nos dê sabedoria a cada dia da nossa vida, que nunca deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor nos ajude, que essa pandemia passe logo, que o Senhor cuide das pessoas que pegaram esse vírus, né? Que essas pessoas possam ser recuperadas, que o Senhor toque no coração das pessoas que estão sofrendo nesse momento, deem alegria para o coração dessas pessoas, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida e que tudo na nossa vida seja maravilhoso. Na tua presença, Senhor. O Senhor esteja sempre do nosso lado, cuidando de cada um de nós. Amém? Então, crianças, vamos a mais uma aula de ciência. Aqui, né, o nosso componente curricular Ciências. Nós vamos hoje, crianças, encerrar o módulo 1 de ciência, entendeu? Nosso último capítulo, que é o capítulo 3, onde o capítulo 3, ele fala sobre o sistema cardiovascular, certo? Dentro do sistema cardiovascular, nós vamos estudar a circulação sanguínea no corpo humano e os componentes do sistema cardiovascular, certo? Então, o que é cardiovascular? É relativo ao coração e aos vasos sanguíneos, entendeu? Cardiovascular é algo que faz uma relação com o coração e com os vasos sanguíneos, certo? Então, primeiro, eu peço que vocês coloquem a mão direita sobre o lado esquerdo, né? A minha mão direita sobre o lado esquerdo do peito, certo? Aí vocês parem um pouquinho, se concentrem e vejam que a gente vai sentir o quê? Os batimentos cardíacos do nosso coração, né? A gente vai parar, ficar bem quietinho que a gente vai sentir que o nosso coração está batendo. Se for algo, se eu presenciar que eu estou muito ansioso, muito nervoso, ele vai acelerar um pouquinho, né? Quando eu for correr, né? E, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, aí tá a plateia toda me observando, eu vou ficar nervosa, ele vai dar uma acelerada, certo? Então, isso é normal do nosso coração, certo? Então, crianças, aqui pergunta, nessa unidade nós temos aqui, logo na abertura dela, né, nós vamos ver aqui que ela mostra a imagem do coração, né? Ela mostra a imagem do nosso coração e ela pergunta qual é o órgão do corpo humano representado nessa obra. De imediato a gente já vê o coração, né? E está perguntando qual a importância desse órgão para o organismo dos seres vivos. Ele é muito importante porque é o coração que dá o impulso e faz o sangue circular, entendeu? O coração dá o impulso para poder o sangue circular no nosso corpo, certo? E está perguntando que estruturas do corpo humano são representadas pelos tubos nessa obra de arte. É o que nós vamos ver agora, entendeu? Primeiramente, nós vamos observar aqui que nós temos na circulação sanguínea do corpo, na página 230, nós temos um poema, né? Eu coloquei o poema aqui e vocês têm um poema aí no livro de vocês. Nós vamos fazer a leitura, vamos acompanhar junto comigo, entendeu? Vamos ler o poema. Quando percebi que te amava, eu senti teu coração batendo mais forte. Eu vi teus olhos brilhando. Eu vi teus lábios sorrindo. Percebi que te amo. Senti que sou amado. Não existe nada melhor no viver. Entendeu? Vocês têm esse poema no livro de vocês.
E a partir do momento da leitura desse poema, ele pede para que vocês sublinhem no poema o nome de 2 tipos de órgão do corpo humano que tem aí, viu? Aí eu paro um pouquinho aqui, mas vocês vão localizar aí e vocês sabem que eu tenho que continuar, né? Então, observando aqui, quais são esses 2 tipos de órgão do corpo humano que nós temos aqui? Nós temos o coração e temos os olhos, certo? Então, o que foi que deu para observar? Em sua opinião, o que o autor do poema quis dizer com o seguinte trecho? Teu coração batendo mais forte. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o quê? Que quando a gente sente uma emoção, né? Nesse caso aqui, a pessoa sentiu uma paixão pelo outro, entendeu? Então, o coração sentiu uma emoção. Então, quando o coração sente alguma emoção, ele acelera, né? Acelera. Na questão de uma pessoa que se apaixona por outro, que não é o caso de vocês ainda, que vocês são crianças. Criança ainda não é para namorar, mas vai chegar um tempo, entendeu? Que vai ter essa aproximação da questão do namoro. Então, quando a pessoa se apaixona por outro, o coração acelera mais, os olhos brilham, entendeu? Já significa que estão apaixonados um pelo outro, certo? Mas não é o caso de vocês, crianças, viu? Vocês ainda são crianças e não é para tratar de questão de namoro ainda. Vamos lá. Então, continuando. Agora aqui. O coração. O coração desempenha funções essenciais à vida. Ele faz parte do sistema cardiovascular, que junto aos sistemas digestório e respiratório, atua na nutrição do corpo. Então, nosso corpo ele precisa desses 3 sistemas essenciais para a nossa vida. Vem o cardiovascular, né, que está envolvido o quê? O coração e os vasos sanguíneos, né? Temos o digestório, que é na parte da alimentação da nossa digestão. E temos o que a gente estudou, né, no capítulo anterior, na aula passada, que foi o quê? O sistema respiratório, que precisamos, é essencial para a nossa vida, adquirirmos o gás oxigênio para poder a gente respirar. Então, o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar bem, como de substâncias que precisam ser eliminadas do corpo. Esse papel é realizado em conjunto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos, entendeu? Faz todo um processo, entendeu? O coração, a gente já viu que ele é uma bomba que leva o sangue pelo corpo, entendeu? É uma bomba que vai, por exemplo, ela faz um impulso e sai levando o sangue para todo o corpo. Continuando. Ó, aqui eu tenho a imagem do coração humano. Você observa aqui que nós temos o quê? Aqui nós temos o coração, né, o desenho do coração, e aqui nós temos os órgãos que fazem parte. Nós temos essa aqui a chamada veia cava superior, aqui é chamada de aorta, aqui nós temos artéria pulmonar, temos átrio esquerdo, aqui eu tenho ventrículo esquerdo e tenho ventrículo direito, entendeu? Aqui são os órgãos que formam o nosso coração, certo? Eu tenho todas essas partes aí que vai formar o nosso coração. Então, crianças, o sistema cardiovascular, ele é responsável pelo transporte, pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, certo? E nós vamos conhecer aqui alguns papéis do sistema cardiovascular. Tipo assim, algumas funções que ele desempenha, o sistema cardiovascular. Ele transporta e distribui os nutrientes dos alimentos obtidos pelo sistema digestório, entendeu? Então, na hora que a gente vai se alimentar, tem até aqui na imagem, na página 231 de vocês, tem uma criança se alimentando, né? Comendo aí, a criança está comendo. Então, significa que o sistema cardiovascular, ele transporta e distribui os nutrientes dos alimentos obtidos pelo sistema digestório. Ele transporta e ele distribui, entendeu? E tem a outra imagem que está bem também, ó. Transporta gás e oxigênio dos pulmões
às demais células do corpo, assim como leva o gás carbônico das células do corpo aos pulmões, que tem até aqui a criança recebendo gás oxigênio. Né? E a outra imagem, bem que diz, participa das defesas do organismo. O que é ele participar da defesa do organismo? A defesa do organismo é porque ele participa para que a gente não venha pegar nenhuma doença. Por exemplo, a gente não venha pegar nenhum... Por que ele diz defesa? Porque ele vai defender o nosso organismo de qualquer um tipo de doença, de qualquer um tipo de infecção, entendeu? Contra bactérias, vírus. Então, ele é responsável para fazer isso. Componentes do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam a diversas partes do corpo. O diâmetro dos vasos sanguíneos, que é o tamanho, né? Quando ele fala em diâmetro, é o tamanho dos vasos sanguíneos e a espessura de suas paredes são variáveis. Por quê? Porque nós sabemos que, está dizendo, o diâmetro dos vasos sanguíneos. Cada pessoa tem o tamanho, né, dos seus vasos sanguíneos. E a espessura também depende de cada organismo. Tá? Aqui nós temos, de acordo com essas características, vasos sanguíneos são classificados em... Então, os vasos sanguíneos do nosso corpo, eles são classificados em artérias, veias e capilares, certo? Aí nós vamos ver já cada um deles, qual é a função de cada um deles, das artérias, das veias e dos capilares. Qual é a função de cada um dentro do nosso organismo. Aqui nós temos a observação. O coração funciona como uma bomba. Eu acabei de dizer agora, né, para vocês. Impulsionando o sangue para todo o corpo no interior dos vasos sanguíneos. Então, o nosso coração é uma bomba, né, que ele faz o quê? Faz impulsionar o sangue para todo o nosso corpo, certo? Continuando. Então, aqui nós temos a representação, ó, criança. Aqui é o nosso corpo humano e nós temos esses tipos de veias aqui, ó, artérias, veias, artérias e capilares, que é o que nós vamos ver bem que na imagem vocês também acompanham no livro de vocês, na página 232, né? Nós temos aqui, ó, observem aqui. Essa parte azul que vocês estão observando aqui, ó, a parte azul são as veias. A gente pode observar, colocar a mão da gente aqui, ó, dessa forma, né? Ou assim em cima. Por cima assim, né? Dá para se observar as veias, que a gente vê que ela é na cor assim, ó, né? Meio azul, meio esverdeada, entendeu? E qual é a função das veias? As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Então, a veia é mais fina do que as artérias. Até aqui no desenho a gente observa que é, ó, certo? Já a artéria, essa parte vermelha aqui, ó. Partezinha vermelha. Qual é a função das artérias? As artérias levam sangue do coração a todo o corpo. Certo? Ele leva para todo o corpo. Presta atenção que aqui, ó, vamos ver logo aqui a diferença. As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Qual a diferença? Já que, ó, as artérias levam sangue do coração a todo o corpo. Entendeu? Então, é totalmente diferente. Suas paredes são espessas e dilatadas, entendeu? Pode ser dilatadas. Aí nós temos essas partes assim, que parecem uns ramozinhos de planta, parece uns ramozinhos de planta, né? Então essas partes são chamadas de quê? Capilar, né? São os capilares. Os capilares, o que ele faz? Levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, entendeu? É através desses ramos que nós vamos receber o oxigênio para a gente poder respirar. Eles ligam, então esses ramozinhos, esses capilares, eles ligam artérias às veias, faz uma ligação entre as artérias e as veias. Então, a criança tem que ter toda essa questão de diferenciar a veia das artérias, entendeu? O que nós podemos observar? Que as veias são mais finas do que as artérias. E que, repetindo, as veias levam ao coração sangue vindo do corpo. E já as artérias levam sangue do coração a todo o corpo, certo? E os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio para as nossas células no corpo, entendeu? Eles ligam as artérias e as veias, então eles ficam um ramozinho ligando, certo? Continuando.
O sangue, vamos entender aqui o sangue. O sangue é um tecido formado por uma porção líquida, né? Nós sabemos que é uma porção líquida chamada de quê? Plasma. Entendeu? Então, o líquido lá do sangue é chamado plasma. Por células sanguíneas. Nós temos dentro do sangue as hemácias e os leucócitos. Vocês também podem me acompanhar na página 233. E fragmento de células, que são as plaquetas. O plasma é um líquido de cor amarela formado por água, né? Que o nosso sangue não só é sangue, ele também tem água. E algumas substâncias. Aí vamos entender cada um deles. Olha, acompanhando aí no livro de vocês, nós temos o desenho que não tem, aqui eu não tenho desenho, mas lá no livro de vocês tem um desenho dos leucócitos, ou glóbulos brancos, que é essa parte, essas bolinhas brancas que vocês estão vendo bem aí, ó. Entendeu? São células relacionadas às defesas do organismo, agindo contra invasores e toxinas. Então, esses leucócitos ou glóbulos brancos, ele faz com que o nosso corpo seja protegido contra invasores. Que invasores são esses? São bactérias, fungos, entendeu? Então, o nosso corpo, esse leucócito ou glóbulos brancos, ele faz com que proteja o nosso corpo quanto a esses invasores, né? Que são as infecções, são os vírus, as bactérias, certo? Nós vamos ver aqui as hemácias ou glóbulos vermelhos. Também vocês têm um desenho bem, ó. Essa partezinha vermelha que vocês observam aí, qual é a função das hemácias ou glóbulos vermelhos? São células presentes em maior quantidade, elas possuem um pigmento vermelho, chamado hemoglobina, que confere a cor vermelha ao sangue, entendeu? É as hemácias que dão a cor vermelha ao sangue. As hemácias são células que transportam, olha a função dela. As hemácias, ela transporta gás, oxigênio e gás carbônico para o corpo, certo? É através das hemácias que a gente recebe o quê? Gás, oxigênio e gás carbônico para o nosso corpo. E também no nosso sangue tem as plaquetas. O que eu estou dizendo aqui, tudo para vocês são coisas que estão presentes no nosso sangue, né? Tem a parte dos leucócitos, ou posso só chamar também de glóbulos brancos. E aqui as hemácias, que também pode ser chamado de glóbulos vermelhos. E tem as plaquetas. As plaquetas, tem bem aqui no livro de vocês também, observem aí, ó. Quando eu estava olhando aqui, crianças, eu até lembrei desse vírus, né? Parece com ele, mas não é não, viu? Entendeu? Ó, plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação, né? Que faz o sangue circular. Quando machucamos alguma parte do corpo, essas células ajudam a interromper o sangramento. Então, a plaqueta é para isso. Qualquer pancada que a gente tem, corte alguma coisa, ele nos ajuda para que a gente não venha ter um sangramento, né? Então, ele dá essa ajuda, ele faz uma coagulação no sangue, né? Ele faz, por exemplo, ele faz um processo, né, em volta do nosso sangue para que ele não venha o quê? Interromper, para que ele venha interromper o sangramento, desculpa, criança. É para que ele venha interromper o sangramento, para que o sangramento não continue, certo? Então é isso, é a função de cada um deles. Todos os que eu expliquei para vocês aqui que estão presentes no sangue, né? Leucócitos, hemácias e a plaqueta. Vamos entender mais um pouquinho sobre as plaquetas, preste atenção. As plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação, entendeu? Aí nós temos, quando machucamos, ao exemplo que a gente tem, quando machucamos alguma parte do corpo, essas células, né, presentes aqui nas plaquetas, ajudam a interromper o sangramento, né, para não ficar sangrando, para não dar uma hemorragia, certo? Então ela protege. Continuando. A pulsação, né? Crianças, vocês também têm na página 234, vamos acompanhar, certo? Aqui nessa parte da pulsação, tem até um exercício prático para vocês fazerem. Vocês vão fazer esse exercício prático que eu vou dizer agora para vocês e vocês vão anotar o acontecido, o que foi que aconteceu, que eu vou já dizer, tem um quadrinho para anotar aqui, ó.
entendeu? É aqui nessa parte. Então, o que é que vocês vão fazer? Ó, vocês vão fazer um exercício físico. O exercício físico é assim, vocês vão levantar os braços, abrir as pernas, né? Levantou o braço, abriu as pernas e vão pular assim, ó. Entendeu? Vocês vão fazer assim quantas vezes? 15 vezes, entendeu? Depois que vocês terminaram de fazer isso, né? Já fez as 15 vezes, aí vocês vão colocar os 2 dedos aqui, igual essa imagem está mostrando, ó, aqui no pulso, né? Aí vocês vão ver a diferença de quando vocês fizerem, porque vocês vão fazer antes, né? Desculpa eu não ter falado logo. Vocês vão fazer antes de praticar o exercício, vão colocar o dedinho e vão sentir a pulsação, né? O batimentozinho que tem aqui. Aí, vocês vão observar como foi, vocês vão verificar, tá até dizendo assim, ó, verifique sua pulsação em repouso é parado, né? Antes de você realizar o exercício físico. Aí, em seguida, faça 15 polichinelos. Polichinelos é isso que eu acabei de explicar para vocês como é que faz, viu? Aí, verifique a pulsação novamente. Aí, resiste o resultado. Aí, vocês vão dizer como foi que aconteceu vocês em repouso e como foi que aconteceu após uma atividade física. Que foi essa que eu acabei de dizer para vocês fazerem, certo? Aí, eu tenho aqui, ó. Até disse para vocês aqui, ó. Coloque o dedo indicador, né, ó. O dedo indicador e o médio, né, ó, o indicador e o médio, aqui, ó, na região do punho, como mostra a imagem lá, até sentir pequenos movimentos, a gente fica aguardando até sentir pequenos movimentos sobre seus dedos. Esse movimento ocorre por causa da pulsação, entendeu? Só ocorre por causa da pulsação. A pulsação está relacionada ao movimento do sangue nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. A gente só sente essa pulsação aqui porque o nosso coração está batendo, né? A gente até se observa quando acontece alguma coisa com uma pessoa que morre, né? Eles chegam, né? A pessoa teve algum acidente, alguma coisa e está lá no chão. Aí as pessoas colocam o dedo aqui para sentir a pulsação. Se sentiu que não está batendo, é porque a pessoa pode estar morta, entendeu? Então, é como eu expliquei para vocês, a pulsação está relacionada ao movimento do sangue, né? É porque o sangue está se movimentando nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco, a cada batimento do nosso coração, certo? Continuando. Gente, agora, essa parte muito importante. Doar sangue é um ato de solidariedade. Antes de eu começar a leitura aqui, vou explicar para vocês a questão da grande importância, né? Porque doar sangue é salvar vida. É salvar vida. Nós, agora, diante dessa pandemia que está acontecendo hoje, já passou até no jornal, né? Eles estão apelando para as pessoas, pedindo para as pessoas fazerem, irem lá doar sangue, que o banco a gente sabe que aqui tem o Hemomar, né? De Santo Inês, que faz essa coleta de sangue, entendeu? Mas o que acontece? Diante da pandemia, muitas pessoas estão com medo de fazer a doação, entendeu? Mas já foi explicado no jornal que lá o ambiente está sendo todo preparado, o ambiente, eles estão cuidando do ambiente lá, está todo higienizado, não corre nenhum perigo, entendeu? Das pessoas fazerem a doação do sangue, mas diminuiu muito agora diante da pandemia, diminuiu também até porque muitos dos doadores tiveram o vírus, entendeu? Aí as pessoas que sempre doavam adquiriu o vírus, aí não pôde fazer a doação, entendeu? Então eles estão pedindo muito, já passou várias vezes no jornal, eles pedindo para que as pessoas vá, né, doar, porque tá muito difícil, tem pessoas precisando de sangue, não tem, tá pouco para abastecer a população, entendeu? Então, a doação de sangue é um ato de solidariedade e de amor ao próximo, que deve ser incentivado, né? O sangue usado nas transfusões, em geral, é obtido dos bancos de sangue. Esses bancos são locais onde se armazena e conserva, em condições adequadas, o sangue doado por várias pessoas, entendeu? Então, preste atenção, lá a pessoa faz a doação dele, ó, é dessa forma que a pessoa fica, né? Eles colocam essa bolinha que é para poder fazer o movimento para o sangue sair, entendeu? Aí, lá
todo com a maior segurança, entendeu? Inclusive, ano passado eu fui com os alunos do 5º ano lá, no EMOMAR, né? A gente fez um trabalho de pesquisa lá, justamente nessa época em que eles fazem bastante campanha em relação à doação de sangue. A gente foi, eles nos mostrou o local inteiro lá, como é que funciona, onde é que eles ficam. Inclusive tinha pessoas lá tirando sangue, a gente viu como é, entendeu? Como que eles armazenam, entendeu? Então, tudo isso foi o que a gente viu e que a gente vê que é como está dizendo aqui, doar sangue é um ato de solidariedade, certo? E aqui está dizendo assim, ó, doe sangue, doe vida. Então, a partir do momento que eu faço a doação de sangue, estou doando a vida. Tem alguém precisando de sangue e eu posso ajudar, né, a salvar uma vida, entendeu? Então, vamos dar mais essas dicas em casa, né, para outras pessoas que a gente conhece também, pedir para fazer a doação de sangue em Santa Inês, que já foi colocado no jornal, que o banco de sangue aqui do EMOMAR está bem fraco, entendeu? Então, eles estão precisando suprir a necessidade da população, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a agenda. Vocês vão responder as páginas 236 e 237. E, crianças, como nós estamos fechando o nosso capítulo 3, né, do módulo 1, nós já estamos encerrando a parte de ciências, vocês vão responder as atividades complementares referentes aos capítulos. Essas atividades da página 240 a 244, ela faz todo um resumo dos 3 capítulos, entendeu? Então, as atividades da 240 a 244 está envolvendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para fazer uma revisão, entendeu? Faz uma grande revisão onde vocês vão revisar todos os conteúdos. E, crianças, eu deixo aqui também para vocês, né, uma reflexãozinha, né, onde diz assim, você é capaz. Então, vamos acreditar que nós somos capazes. Qualquer dúvida, crianças, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou disponível, entendeu? No grupo, no privado do WhatsApp. E eu estou sempre disponível a vocês ajudar. Não, qualquer dúvida. Ah, eu não entendi essa parte, tia, me tira a dúvida. O que é alguma dos conteúdos que vocês viram, alguma palavra, porque tinha palavras aqui de ciências que pode ter ficado alguma dúvida. Mas eu estou disponível para vocês, certo? E vamos estudar, vamos revisar o capítulo. Não é porque a tia já explicou que eu não vou revisar o capítulo. Eu vou revisar o capítulo, certo? E graças a Deus a gente fechou o módulo 1 de ciências, né? E tchau e até a nossa próxima aula.